E aí galera, tudo bem com vocês? Olha, eu me chamo Clay Tornado e aqui é o Lente Periférica Studio. Esse quadro, ele se chama Lente Periférica Studios, é o nome do nosso estúdio aqui. E ele vai trazer de tempos em tempos artistas, pessoas que estão experimentando, produzindo várias formas de arte. A nossa intenção aqui é trazer um bom papo, né? Conversar e trocar experiências. E é isso. Hoje a gente está aqui com Ian Cairo. Vou deixar que ele se apresente para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ian Cairo, eu sou maquiador artístico há 3 anos e hoje vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o meu processo criativo e sobre as minhas criações de arte e um pouco mais sobre mim. Ian Cairo é uma pessoa que, tipo assim, eu conheço há muitos anos. A gente vai quebrar às vezes um pouco o grau de intimidade. Mas eu quero que em todas as entrevistas que nós tivermos aqui, nós possamos ser reverentes, né, na nossa conversa. A gente quer falar sobre trabalho, quer falar sobre arte, mas eu quero também que seja algo poético, quero que seja algo íntimo, quero que essa nossa relação pessoal aqui cresça entre eu e você que está assistindo. E aí, Ian, eu preparei algumas perguntinhas para você. Primeiro eu quero falar que você é o primeiro convidado da primeira edição da minha revista Lente Periférica e eu estou muito feliz de te ter aqui comigo, porque você é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, tem uma estética de maquiagem surrealista, muito mítica, muito mágica, e eu admiro muito isso. Antes de tudo, eu queria falar que eu antes não me aceitava em questão de maquiagem. Então a maquiagem pra mim, ela começou com um processo. E como é que foi esse processo? Por exemplo, eu abominava maquiagem, não gostava, evitava ao máximo essa questão de preconceito comigo mesmo. E aí, por exemplo, eu fui passando alguma coisa, fui passando uma base, uma sombra colorida e fui criando um gosto por maquiagem. E quando eu menos esperava, ela estava me pintando inteira. Só que aí a questão é o seguinte: eu particularmente amo fazer maquiagem que mexa com essa questão de pintura, de prótese, de chifre, de sangue, de choro, de drama. Toda essa questão faz parte da minha estética e eu tento o máximo sempre trazer uma nova evolução. Então, quando eu comecei aos poucos, foi bem maravilhoso para mim, entender esse Clay. Então, eu sempre procuro coisas novas, sempre procuro algumas inspirações e botar o meu traço como artista. Eu percebo muito dos seus sentimentos, da pessoa que você é, em tudo que você se propõe a fazer. Eu sou sujeito a falar sobre isso, por quê? Porque eu te conheço, né, pô? E tipo assim, eu sei a pessoa sensível que você é, enquanto pessoa humana. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu jeito de ver o mundo mesmo, assim. Pronto, vamos lá. As minhas maquiagens, elas são de acordo com o meu humor. Por exemplo, se eu tiver numa crise dramática, neurótico, sabe, uma coisa bem melancólico, eu gosto mesmo de deixar isso claro. Então, assim, eu procuro coisas mais fortes, mais pesadas, algo que demonstre mesmo que eu não estou naquela situação, que eu não estou bem, que eu não estou 100%. Então, assim, essa é a minha questão de estética, sabe? Eu gosto de que as pessoas sintam isso. E, por exemplo, nossa, essa maquiagem eu fez, então ele não tá legal, ele deve estar super estressado. Ou então elas olham pra minha estética e pensam assim, não, ele tá bem, olha como tá uma coisa mais clean, como tá uma coisa mais harmônica, uma coisa clara. E eu gosto de usar esses tons, como por exemplo, tons de azul, branco, rosa. São quando, assim, eu estou maravilhosamente bem comigo mesmo. E quando eu uso mais vermelho, preto, roxo, vinho, é uma questão de tipo assim, eu estou em uma nova era, em um novo momento, entendeu? Estou aquela, sabe quando a gente faz um estralo, tá em casa e faz, não, eu vou mudar, esse vai ser minha nova persona, pronto. Então assim, essas são várias versões minhas. Então assim, cada maquiagem que eu faço, pode ter certeza que em casa eu tô naquele personagem, sabe? Naquele momento, não é mais o Ian, é aquele personagem que eu tô criando naquele momento. Tô entendendo. Eu gosto muito disso, de você conseguir se perceber como uma imagem
no mundo, né? Você pensa um pouco sobre como o outro te vê, ou essa relação com o outro te vê necessariamente não faz parte do seu processo criativo? Hoje em dia não faz mais parte do meu processo criativo. Antigamente eu procurava fazer coisas que as pessoas gostassem, coisas que as pessoas aceitassem mais. Então, assim, eu me perdia muito como artista nessa questão, sabe, Clay? Porque eu, por exemplo, deixava de fazer coisas que eu gostava para tentar fazer algo para um público que, tipo assim, iria pegar meu trabalho, iria dar uma olhada e falar, ah, mais uma coisa que ele fez. E não, hoje em dia eu tento trazer coisas que eu faça e que as pessoas enxerguem e me vejam naquela arte. Então, assim, por exemplo, se eu pegar você e fazer uma maquiagem em você, uma produção, ou em outra pessoa, as pessoas olharem e falarem, não, essa maquiagem, essa produção foi a que fez. Agora eu sei que você já trabalhou e trabalha com lojas de maquiagem, né? E assim, é uma coisa muito comercial, né? Uma maquiagem mais voltada para maquiagens padrões, maquiagem de eventos, Social. maquiagem social. Você quer falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa Claro. relação de trabalho? Uhum. Como é que Ó, por exemplo, onde é que o Ian, artista, fica quando ele trabalha? por exemplo, quando eu comecei a fazer maquiagem, as pessoas geralmente elas começam ao contrário. Primeiro elas começam a fazer maquiagem social, uma coisa mais padrão, para depois elas evoluírem para um grau de maquiagem artística. Já eu não, eu comecei pelo contrário. Eu comecei primeiro com a maquiagem artística, para depois ir atingir um novo público de maquiagem social. Por quê, Clay? Porque a gente que é artista e é CLT, a gente tem que escolher, ou a gente trabalha, ou a gente faz a nossa arte. Então assim, as contas elas chegam e a gente tem que escolher, infelizmente, o mundo do CLT. Como, por exemplo, como a nossa realidade não é a mesma realidade de uma pessoa que ela frequenta a faculdade particular ou que ela tem um apoio da família dela, isso é maravilhoso, quem tem. Mas a partir do momento que a gente não tem esse apoio, a gente tem que estar sempre dividindo. E é vivendo 24 horas, por exemplo. Tem vezes que eu faço conteúdo e eu vou dormir 4 horas, 2 horas, 3 horas para mim poder ir trabalhar no outro dia. Então, assim, seria maravilhosamente ótimo se, por exemplo, eu fiz, não, vou fazer o dia inteiro de produção e depois que eu terminar, eu vou descansar. Infelizmente, eu tenho que fazer minha produção, fazer minha maquiagem, editar os meus vídeos e ainda trabalhar. Então, assim, a minha vida ela acaba ficando um pouco corrida nessa questão e a gente vai levando até onde der. Até onde der não, né? Até onde a gente quer chegar. Agora sim, tem uma coisa que sempre fica na minha cabeça, assim, porque eu como artista também tenho muitas referências de trabalho e muitas referências, assim, físicas mesmo, assim, que eu conheço, que eu convivo, que eu admiro muito, assim, e que inspiram a minha forma de escrever, que inspiram a minha forma de fotografar e de produzir cultura, né? E daí eu queria saber quais são essas pessoas. Podem ser pessoas físicas mesmo, assim, tipo pessoas que você conhece, pessoas que você tem contato, pessoas que não necessariamente produzem arte, mas te inspiram de alguma forma, ou pessoas que são criadores de conteúdo, assim, pessoas que você gostaria de ter na sua vida, assim. A minha primeira inspiração, que é a minha deusa maravilhosa, eu amo essa mulher, não é a Lana Del Rey, mas a Lana Del Rey, ela faz parte da minha vida na questão musical. Mas uma pessoa que influenciou muito a minha estética, que eu amo de paixão, é a Bjork. Em primeiro lugar, Bjork, acho a estética dela maravilhosa, perfeita, artista desde nova. Segundo lugar, perfeita. Segundo lugar, FK. Amo FK. Terceiro lugar, a Melanie, assim, né? Gosto da Melanie, escuta algumas músicas. Então você é uma pessoa que vai mais pro mundo pop. Isso, exatamente. Alternativa. Exatamente. E alguns influencers que eu tô gostando muito de acompanhar, que tem a mesma estética que eu me enxergo muito fazendo produções com eles, são 2 influenciadores, que é a Carol Barragama e o Nori Make. Que inclusive o Nori Make é paraibano também. Mas assim, vamos pesar o clima. Vamos. Aquele momento tóxico. Na cena de uma pessoa assim, Paraíba, trazendo pra uma coisa mais local, o que você acha assim, do cenário como um todo?
Vou falar Sim, assim, pra assim, pesar o clima, pra falar assim, mesmo. não, assim, na sua, sem assim, sensacionalismo, mas na sua intimidade, o que você tem achado do cenário da Paraíba como produção de arte, mas principalmente na área da maquiagem, assim, o que você acha da cena, como é que anda, da área de produção de conteúdo para a internet. Eu queria saber, assim, nas suas intimidades mesmo, assim, de uma forma de ver o mundo, assim, sem sensacionalismo. Pronto, vamos lá. Só pra falar, vamos falar. Então, gente, antigamente eu procurava muito a aceitação de outros artistas locais. Como, por exemplo, Ciclano é maquiador, Ciclano faz arte, nossa, podemos ser amigos. Mas na realidade não é assim. Às vezes a inveja vem de quem menos você espera. Então, assim, eu percebo muito que a cena de artistas de João Pessoa, ela se define a amizade. Então, assim, tem o grupinho de artistas, que são um grupo deles, onde eles compartilham as coisas deles mesmos, comentam as coisas deles mesmos, porém eles não fazem nada que seja a outros artistas. Então, assim, por exemplo, eu, como comecei a chegar agora, eu não me sinto aceito nesse mundo artístico de João Pessoa. Eu sempre comento, compartilho, e eu achava que se eu fizesse isso, as pessoas iriam pensar, nossa, ele é artista também, ele é artista igual a eu, nós vamos ter uma amizade bacana, eu vou compartilhar o trabalho dele, mas na realidade não é assim, sabe? Então, assim, tem várias cenas, não só o mundo artístico, que eu, tipo assim, não entendo e não procuro entender mais. Entendeu? Se hoje em dia eu curto, comento e salvo o trabalho de artistas que eu sei que gostam de mim, que compartilham meu trabalho também, igual eu compartilho o trabalho deles. Então, assim, vocês não são a Beyoncé, vocês não são a Beyoncé para não estar seguindo ninguém, e fica uma situação de, por exemplo, eu sinto que a maioria dos artistas de uma pessoa, eles têm uma carência. Como assim, essa carência aí, ó? É uma carência de que... É um medo, na verdade, de que, tipo assim, nossa, ele roube meus holofotes. Mas eu acho que a luz, ela brilha pra todo mundo. E se for pra você irritar, ou se for pra você ser mais famoso que eu, que seja, amigo. Vamos fazer a nossa arte, vamos fazer o que a gente gosta. Se a gente for reconhecido, beleza, ótimo, maravilhoso. Mas se a gente não for reconhecido, tudo bem também, a gente não tá fazendo o que a gente gosta. E eu penso assim, que o reconhecimento é uma coisa que não necessariamente ele precisa vir de algo grande, de uma pessoa grande, né? Às vezes o reconhecimento é de alguém que tá ali com a gente desde o começo, né? Que tá, de certa forma, nos ajudando, né? Ou às vezes o reconhecimento de si mesmo, né? De você pensar que você conseguiu chegar onde chegou a partir do que você sonhou, né? Porque eu acredito que a maior validação que a gente possa ter é a validação dos nossos próprios sonhos. Quando a gente é adolescente, a gente sonha, nossa, quando eu crescer, eu quero ser isso, né? E eu vejo muito do que você é quando você era adolescente, sabe? Quando você era adolescente, você dizia, nossa, quando eu crescer, eu quero ser gente grande. E hoje você é grande, tá ligado? E eu admiro muito essa potência. Eu queria muito também que você falasse um pouco sobre essa relação sua com o futuro, sabe? Que você acredita sobre sonhos, o que você pensa sobre sonhar? Sobre sonhos, Clay, eu acredito muito que vai se realizar. Como, por exemplo, hoje em dia eu tenho sonhos pequenos, mas também tenho sonhos grandes. Como, por exemplo, eu gostaria muito de cobrir um desfile com apenas maquiagens minhas. Já aconteceu. Mas eu queria mais uma pegada mais artística. Eita, eu queria... Cordas, eu sei. Incrível. Eu gosto muito dessa questão de desfile, de uma produção mais artística, como você sabe, entendeu? Eu gosto mais dessa pegada. Como, por exemplo, não sei qual é o termo, mas na moda tem as coleções, né? Você faz uma coleção exatamente. E daí tem uma padronização de looks, né? Na maquiagem seria mais ou menos uma exposição Isso, exatamente. de maquiagem, né? Isso. Todas na mesma temática, assim, né? Seria igual uma exposição de artes, porém as modelos desfilando e a arte seria no rosto. Muito, sabe? muito lindo. Agora, antes da gente fechar, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi o Lento Férico para você e como é que foi o processo criativo da revista,
da gente chegar naquela ideia, da gente chegar naquele resultado que ficou incrível. Vou deixar as fotos aqui pra vocês verem, mas tipo assim, foi uma das fotos mais bonitas que eu fiz na minha vida, sem assim, de longe assim, foi uma das fotos mais bonitas que eu fiz na minha vida e que eu sou muito orgulhoso de ter no meu portfólio. E eu queria saber sobre essa construção de identidade que você sonhou, né? E a gente conseguiu projetar nessa revista, nessa nossa primeira edição. Pronto, vamos lá. Antes, eu te admirava muito. E a gente passou um tempo, não sei se você lembra, a gente passou um tempo, não brigados, mas a gente passou um tempo afastado. Eu tô nada. Então, ele me conhece. Eu sou uma pessoa que eu não mudo por causa dos outros e eu me isolo. Então, eu prefiro me isolar, ficar na minha do que tá esquecendo minha cabeça. Então, quando o Clay me chamou pra participar do Lente Periférica, a nossa primeira collab foi surreal pra mim. Por quê? Porque eu nunca tinha entrado em um estúdio, eu nunca tinha feito uma produção mais profissional, mais artística. Então isso foi tudo muito mágico pra mim. Foi tudo muito maravilhoso. Cada detalhe daquele dia, da nossa primeira produção. Então eu admiro muito o seu trabalho. É muito importante pra mim, sabe? Estar participando disso, fazer parte da sua equipe também. Da gente contar um com o outro. E eu espero que a gente cresça mais. Eita, mulher! Corta para a gravação. Mas amigo, assim, ó, o processo criativo da cena e tal, daquilo que a gente conseguiu fazer na primeira A edição. gente escolheu tons de azul pra fazer parte da... Primeiro a gente escolheu uma maquiagem e a gente acabou fazendo uma coisa que não tinha nada a ver. A gente pegou várias inspirações e fez, não, vamos fazer primeiro uma maquiagem mais aqua, uma maquiagem mais H2O. E a gente fez uma coisa totalmente diferente. A gente trouxe luxo, a gente trouxe conceito, a gente trouxe algo inovador e que vocês não estão prontos para admirar. Então, Estamos à frente do tempo. então assim, essa produção, ela levou bastante tempo. A gente começou a gravar, a gente começou a produzir de tarde. E quando a gente olhou a hora, era o quê? Quase E, meia-noite. gente, fatos curiosos. Nesse dia, tinha um amigo meu que se chama Bros Barros. E a gente tava fazendo duas produções ao mesmo tempo. Eu tava com o estúdio montado aqui e outro estúdio montado do outro lado. E, gente, E- uma loucura. e Eu a vou falar gente mais sobre correndo. isso no próximo vídeo. Inclusive, o próximo convidado e a próxima pessoa que vai sair na revista na segunda edição é nossa amiga MB, a Bros Barros, né? E o nosso processo criativo foi muito maravilhoso, sabe? Foi algo que a gente não esperava. Surpreendeu todas as nossas expectativas, superou total. E foi tudo muito maravilhoso. Eu digo e repito, foi um dos ensaios mais lindos que eu já fiz em toda a minha vida. Obrigado. Isso é incrível. Olha, eu queria saber agora, só pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão na correria, sabe, enfrentando as dificuldades de ser um artista independente, de ser um artista periférico, de ser uma pessoa LGBT na sociedade, dos enfrentamentos que tem com relação ao trabalho, a falta de apoio, porque muitas vezes a gente não tem apoio da nossa própria família, sabe, para produzir aquilo que a gente quer, e a gente mete a cara e faz acontecer, sabe, de uma forma autônoma, muitas vezes sem apoio até das próprias pessoas que estão perto da gente, da própria comunidade, né? Muitas vezes a gente tem que se humilhar, sabe? Ficar na cola, ficar no pé de uma pessoa para poder conseguir um pouquinho de ajuda, né? E isso é uma coisa que não é só você que passa, mas vários outros artistas passam por isso, e é a falta de credibilidade, né? Que nós temos também quando a gente está começando, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas novas pessoas que estão começando agora na maquiagem, essas pessoas, como eu já disse anteriormente, que passam por todo esse processo de afogamento da sociedade, né? Porque a gente vive num processo muito doentio, um capitalismo muito doentio, onde a gente precisa produzir toda hora e a gente precisa pagar as contas e a gente é engolido cada vez mais por pessoas que nos atropelam, sabe, e que não se importam com as subjetividades humanas, com aquilo que a gente é por dentro, sabe, com
com os sentimentos das pessoas. Eu vejo um descaso muito grande nas pessoas em pensar nas outras como um ser humano que sente e não só ser humano que produz. Então eu queria que você deixasse essa mensagem. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para todos os artistas que já são artistas e que estão começando agora é o seguinte: não desista. Tente, gente, tente. Por mais que você não tenha tempo, por mais que você não tenha a vida, mas se é o que você gosta, tente. Eu digo isso por experiência própria. Já trabalhei em um emprego que era quase 14 horas. Então, assim, era muito difícil, porque a gente se cansa. A gente também é igual uma bateria. A gente também descarrega, a gente também fica cansado, fica desanimado. Mas o que eu digo é que você tenta até seu último momento. E se fulano ri, se crano ri, gente, não importa. Continue ao que você gosta. E se é o que você ama fazer, não desista, não abra mão dos seus sonhos, porque a vida ela é só uma. E se você não tentar, vai acabar que você simplesmente some e você não fez nada do que você gosta. Então, por mais que seu trabalho seja pequeno, seja admirado por uma, duas, três pessoas, mas é o seu trabalho, é a sua arte, é a sua essência. Então, não deixe isso morrer. Por mais que seja pouco, por mais que você goste só de passar apenas um glitter, fazer apenas a pintura de pele, mas faça. Se é o que você gosta, se é arte, se é a sua vida, então faça. Essa é a mensagem que eu tenho pra passar, porque, amigo, maquiagem é a minha vida. Eu amo trabalhar com maquiagem. E eu não sei o que eu faria hoje em dia se eu não tivesse essa, como por exemplo, terapia pra mim. Então, se eu tivesse desistido dos meus sonhos, eu não iria estar onde eu estou hoje em dia, entendeu? Então, eu sou muito grato a todas as experiências que eu passei, me deixaram mais fortes. Então, o que eu tenho pra falar é isso. Continue acreditando, não desista. E mesmo que seja uma, duas, 3 horinhas, ou então só dar uma pintada no rosto, mas se você gostou, você se sente bem, é só fazer. E é isso, galera. Eu vou pedir para vocês que acompanhem a vida e a obra desse artista incrível que está aqui com a gente. Vou deixar aqui na telinha, em algum lugar que estou mostrando aqui, as redes sociais. Nós aqui do Lente Periférica Studios também temos nossas redes sociais, que é o site lenteperiférica.com, que eu vou deixar aqui, o Instagram Lente Periférica, e também, se quiser a minha vida pessoal, Tornado Clay, né, que eu também trabalho com outras multimídias. Ademais, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, acompanharem, né, ativar o sininho, acompanharem cada passo da gente. Curtir, salvar, comentar, salvar, que é muito importante pra gente. Não vai cair o dedo. Não vai cair o dedo se você curtir, comentar e salvar. Apoie os artistas locais. Pessoas. E é isso, galera. Olha, nos próximos dias, não sei quando, vai sair a nossa segunda entrevista. Espero que acima de muitas outras entrevistas. Estou muito empolgado com esse projeto. Nós estamos apenas começando. Eu acabei de abrir esse estúdio, apesar de eu trabalhar com fotografia há 5 anos, há mais ou menos 5 anos, trabalhar com mídias há muito mais tempo, assim, trabalhar com arte há muito mais tempo. Esse estúdio aqui é totalmente novo, nós não temos nem, sei lá, um ano que abri, eu não tenho nem um ano que eu abri esse estúdio aqui. E estou feliz por cada pessoa que chegou até aqui, cada pessoa que se empolgou, que engaja, que comenta lá na rede social, no Instagram aqui, que é mais comum. Mas é isso, ademais eu vou deixar os cortes dessa entrevista no Reels, no TikTok. E enfim, eu adoro muito vocês, quero muito que vocês fiquem por aqui, que vocês consigam se sentir amados também como seres humanos, e que a gente possa sempre estar aí descobrindo o mundo da moda, da cultura e da literatura de uma forma plural e acolhedora. É isso. Verdade, você tá falando na despedida do vídeo. Mas é bom, podia ter alguma coisa que vocês poderiam. Deixa ele falar, tá? Posso sim, fala. Não, eu dando opinião pros vídeos. Amigo, quando eu for na hora do conselho, bota uns cortes da gente naquele dia fazendo a produção do ensaio. Do primeiro ensaio? Aham. Tá, pode ser.